Tem uma frase que eu gosto bastante do Stephen King. Ele diz que aqueles que não aprendem com o passado estão fadados a repeti-lo. Eu acho que o estoicismo nos ensina que eventualmente a gente precisa olhar para trás para refletir sobre como é que foi a nossa jornada e aprender a partir dela, né? Continuar fazendo coisas que estão de acordo com o que a gente está tentando ser e deixar de fazer coisas que não estão de acordo com o que a gente está tentando se tornar. E é sobre justamente isso que o episódio de hoje vai falar, sobre a minha jornada no estoicismo em 2022, coisas que eu pratiquei, coisas que eu aprendi, coisas que eu compartilhei, que eu acho interessante e que eu acho que elas sejam muito boas e proveitosas para você também. Salvar a humanidade é um objetivo muito vago, mas preferimos escolher acreditar nessa história do que focar no nosso ofício. Acordar todos os dias pela manhã, mesmo não querendo, zelar pelos seus pacientes, ser um aprendiz e estar atento às atualizações da sua área, isso sim salva vidas. Não estou dizendo que você não é sincero ou bem intencionado. Não estou dizendo que você não deve se importar, mas que é importante zelar pelo equilíbrio e o bom senso. Sêneca fala que não é porque nós vivemos pouco aqui na Terra, é que nós gastamos o nosso tempo com bobagens, com futilidades, com coisas inúteis. A gente se importa demais no que os outros pensam da gente, a gente foca em coisas que estão fora do nosso controle, a gente faz muitas fofocas, a gente fica o dia todo em redes sociais e a gente precisa pensar que esse tempo curto da nossa vida, ele não pode impactar a grandiosidade das nossas obras, se a gente aplicar o nosso esforço no que realmente importa. Nós somos muito acostumados a pegar muitos empregos, pegar muitos projetos e a gente acaba ficando muito atarefado. Isso para Sêneca não é viver. Para ele, uma mente cheia não assimila nada. E aí a nossa vida acaba sendo superficial, né? A gente não consegue concluir um projeto de forma profunda, né? E a gente passa só a apagar incêndios de um lado para outro, correr de um lado para outro para conseguir dar conta de todas essas tarefas que a gente faz. Uma ocupação sucede a outra, uma esperança sucede a outra. A gente não tem um fim do sofrimento em si, né? A gente só faz trocar um sofrimento por outro. Em determinado momento você se encontra velho, cheio de rugas, cabelo branco, cansado, e você não tem feito nada de profundo na sua vida, porque você precisou abarcar várias coisas de uma só vez. E como hoje nós somos muito acostumados a coisas materiais, né, ao apego a coisas materiais que são palpáveis, e o tempo é uma coisa imaterial que não é palpável, a gente geralmente não se acostuma muito a cuidar do nosso tempo, né? E por muitas vezes quando a gente pergunta para uma pessoa por que ela faz isso, ela geralmente diz assim, eu faço isso pela minha família, né? Mas se você for ver até, o que ela menos faz é estar com a família dela, né? Por conta de todas essas ocupações que ela tem. E quando ela está fisicamente em casa, por exemplo, ela fica fazendo outras coisas do que necessariamente estar presente com a família, né? Fica nas redes sociais, atualizando aí a lista de Netflix, etc. Para você, qual é a maior perda de tempo? Ficar se comparando com os outros, falou a topeira. Theodore Roosevelt diz que a comparação é quem rouba toda a nossa satisfação. O Sêneca fala que infeliz é aquele que a sua felicidade e seu bem-estar depende de uma outra alma. Quando a gente se compara, é como se a gente estivesse alugando a nossa felicidade para uma outra pessoa. Sempre quando eu percebo que eu estou tendendo a me comparar muito com as pessoas, eu tento fazer esse exercício que é definir o sucesso pelos meus próprios termos, né? E não pelos termos de outras pessoas, porque isso me escraviza a elas. No meu ambiente profissional, eu tento ser o melhor fisioterapeuta que eu posso ser. Não importa o que os outros fisioterapeutas fazem, quanto eles ganham, qual o cargo que eles têm, quanto prestígio eles têm, como é a família deles e tudo mais. E se a gente quer se desenvolver como pessoa, muitas vezes a gente pode parecer como estranho ou não usual para outras pessoas. Ryan Holiday, que é um autor que escreve bastante sobre estoicismo, diz que não tem como separar o estoicismo da prática do hábito de escrever um diário. A obra mais lida sobre o estoicismo atualmente é um diário, que são as Meditações de Marco Aurélio. Sêneca tinha um diário que ele tinha um costume de
escrever à noite. Roosevelt tinha o seu diário, John Kennedy tinha o seu diário, e hoje um dos livros mais lidos no mundo também é um diário, que é o Diário de Anne Frank, onde ela escreveu que o papel é mais paciente do que as pessoas. Por que um diário? É onde você faz um exame da sua consciência e avalia as suas atitudes, procurando melhorar elas dia a dia. É um momento que você pode fazer perguntas difíceis para você mesmo. Como você tem agido, quais são suas motivações, como você tem lidado com suas frustrações, o que você tem feito de bom para as pessoas. O John Daly fala que não aprendemos com as nossas experiências, mas sim com a reflexão que temos sobre elas. E nesse contexto, não importa se você escreve mal, se você não organiza bem as suas ideias, o seu diário não é para publicação, ele serve unicamente para você mesmo. A Universidade de Cambridge concluiu que pessoas estressadas que produzem um diário têm melhora na sua saúde física e mental. Também é um momento onde você pode aliviar as pressões. Imagina só, a Florence, todos os embates que ela teve com a sua família, no momento onde ela serviu na Guerra da Crimeia, ela teve muitas oportunidades de perder a cabeça. A gente muitas vezes fica com esses pensamentos muito presos na nossa mente. Escrever é uma boa maneira de você aliviar essas pressões, ao invés de descontar no seu marido, no seu colega de trabalho, alguém que você encontra no trânsito, etc. Colocar no papel ajuda bastante e pode trazer muita quietude para sua rotina. A peste antonina se abateu sobre o mundo antigo no século II e durou por 15 anos, matou milhões de pessoas. E naquele período de dificuldade, Marco Aurélio vendeu várias das bens imperiais, várias joias da coroa, várias joias de sua esposa, para que ele pudesse contornar aquele momento difícil. Marco Aurélio era de fato desapegado às coisas materiais. E baseado em Epiteto, que foi um dos seus maiores mentores, que fala que a perda daquilo que não se possui não é possível. Portanto, o sofrimento por aquilo que não se tem também não é possível. As coisas humanas, elas são efêmeras e são passageiras. Faz a gente pensar também se possuímos essas coisas ou essas coisas na verdade nos possuem. A gente tem um salário ou a gente é escravo desse salário. A gente tem um carro ou a gente vive para sustentar um carro. A gente não pode supervalorizar nossas posses, porque isso vai causar muito sofrimento em algum momento que a gente se vir sem elas. Qual o propósito da filosofia? Pergunta Sêneca. Ser um melhor amigo para si mesmo. Há 2000 anos atrás, sim, pessoas enfrentavam angústias muito semelhantes às de hoje, e muitas delas resolviam viajar, mudar de lugar, apaziguar o sofrimento. Novos estímulos, novas paisagens, novos cenários. Talvez essa é a alternativa para se livrar da tristeza e do peso em sua mente. Em uma de suas cartas ao seu amigo Lucílio, Sêneca afirma que alguém assim precisa de uma nova alma, não um novo clima. Seus vícios o seguirão a qualquer lugar que você viaje, diz ele. Você foge acompanhado de você mesmo. Sócrates, ao tratar do tema, faz uma observação. Por que você se admira que viajar ao mundo não ajuda, visto que você sempre se leva consigo? A causa que o colocou a viajar é a mesma que a aflige em casa. Esse processo de mudança foi importante para refletir sobre meu propósito, sobre o que eu acredito e por que eu faço o que eu faço. Acho que o propósito de ninguém deve ser dinheiro ou ganhar mais dinheiro. Se fosse por dinheiro, eu muito provavelmente não teria feito nada disso. Inclusive, existem outras formas de ganhar dinheiro na minha profissão e até bem mais fáceis. Eu faço porque eu acredito nisso. Eu entendo que essa é a maneira certa de conduzir a minha carreira. Cada parafuso que eu preguei, cada suporte instalado, cada parede finalizada, essa é a forma como eu entendo o mundo. Foi bom todos esses problemas terem aparecido na minha frente para que eu lembrasse por que eu comecei. A nossa vida, invariavelmente, está em algum momento relacionado à aspiração, ao sucesso ou ao fracasso. E o ego, ele é um elemento que pode atrapalhar em todas as fases da nossa vida. Quase sempre a nossa estrada para o sucesso passa por um lugar chamado fracasso. Muitas vezes o nosso ego é tão inflado que a gente não acredita na possibilidade de errar. E aí quando um revés vem, a gente toma aquele choque de realidade. Eu estava lendo esse livro quando eu tive uma decepção profissional muito grande. De certa forma, ele me ajudou a passar por esse momento difícil, porque ele me ensinou que eu, de alguma maneira, criei aquela situação porque eu acreditava que eu era bom demais naquilo que estava fazendo
E com ele também me ajudou a entender que esses percalços acontecem na nossa vida e que o ego muitas vezes pode só piorar a situação. Eu, como a grande maioria das pessoas, não gostava de pensar sobre a morte, né? Mas o que o estoicismo me ensinou é que pensar que a nossa vida é finita é dar valor ao nosso tempo. Que na verdade esse é o nosso bem mais precioso, porque uma vez desperdiçado não tem como a gente ter ele de volta, né? Saúde a gente pode recuperar de uma certa forma, dinheiro a gente pode recuperar, mas tempo é uma coisa que nós não podemos recuperar. Pensar na morte me ajudou muito nisso, né? A dar valor ao nosso tempo, a organizar o meu tempo para que tudo que é necessário para mim se encaixe nas minhas 24 horas. Então eu preciso ter um tempo para o trabalho, eu preciso ter um tempo para mim mesmo, eu preciso ter um tempo para as pessoas que eu gosto, né? E entender que eu sou finito e as pessoas que eu amo também são finitas. Eu não posso adiar nada mais, né? Eu não posso adiar pedir desculpas, eu não posso adiar um pedido de casamento, eu não posso adiar dizer àquela pessoa que eu amo, eu não posso adiar estar com essas pessoas no momento necessário, porque aquilo ali pode passar, eu posso passar, o momento pode passar, as pessoas podem passar e eu acabo perdendo essa oportunidade, né? Porque a gente tem essa mania de achar que a gente é imortal, né? É egoísta o suficiente a achar que a gente é imortal e a gente vai protelando as coisas, né? Então, com essa reflexão que eu tento ter constantemente sobre a morte, me faz sempre pensar, sempre agir e sempre fazer tudo considerando como se eu fosse morrer num momento muito breve. Eu vou triunfar sobre os desastres ou eu vou entrar em pânico? Eu realmente acredito que na nossa vida nós não escolhemos o que acontece com a gente, mas nós podemos escolher a forma como respondemos a elas. Como o próprio Viktor Frankl fala, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está todo o livre-arbítrio do ser humano. Então eu escolho se eu irei triunfar sobre os infortúnios que aparecem na minha frente ou eu escolho se eu vou apenas entrar em pânico na frente deles. Existem coisas totalmente fora do nosso controle. Não importa quanto você chore, quanto você reclame, você esperneie, isso não vai mudar em nada a sua situação. Mas existem coisas que estão sob nosso controle. A forma como você responde, como você maneja suas emoções, suas ações e sua criatividade. O que está passando agora previne você de estar entediado e talvez você nunca mais vai passar por outra experiência como essa. Então aproveite para transformar isso em algo. Mesmo que agora você só consiga enxergar essa pequena parte da sua vida, no fim de tudo, isso vai ter contribuído para que você se torne o que você é. Essa foi definitivamente a regra que me prendeu ao estoicismo, que também me diz Sêneca, ele fala que nós sofremos mais em imaginação do que em realidade. Não crie coisas na sua mente que nunca acontecerão, as coisas do dia a dia vão acontecer ou não, sofrer por elas não vai mudar em nada, deixe para resolver isso quando de fato a hora chegar, mas no presente momento foque apenas no que você pode controlar. A gente realmente é uma pequena parte de um organismo muito grande, mas às vezes a gente age como se o mundo fosse se importar, como se a gente fosse muito importante. Isso acontece porque o nosso ego é extremamente inflado. Então, observando todas aquelas paisagens, cachoeiras imensas, cavernas com quilômetros de extensão, eu pude perceber o quão pequeno eu era. Quase nada que eu sou. E o mundo vai continuar da mesma forma depois que eu morrer. Por que eu devo me importar tanto? Por que eu devo me importar com a opinião das outras pessoas sobre mim, se elas também são uma pequena parte desse organismo tão grande? O mais saudável é não se importar com a opinião alheia, como se eu fosse muito importante ou como se essas pessoas que estão ao meu lado também fossem coisas extremamente importantes. Acho que sim, um profissional deve procurar se manter atualizado, ainda mais hoje como a ciência vem avançando de forma tão rápida e o acesso a ela se tornou muito fácil. Mas eu acredito que olhar para eventos que aconteceram no passado também é uma forma de se preparar para o combate, porque a história tem mostrado que os eventos e os acontecimentos se repetem. Stephen King fala que aquele que não aprende com o passado está condenado a repetir. É sábio olhar para o passado não para viver dele, mas sim para aprender e tirar lições valiosas a partir dele.
Muitas pessoas têm essa aversão à filosofia porque elas realmente não entendem a sua utilidade. Elas pensam, por que eu vou ficar lendo vários livros e por que eu vou ficar filosofando ou refletindo sobre coisas? Como é que eu vou usar isso no meu dia a dia? Mas não, a filosofia não serve só para ler livros e ficar refletindo. A filosofia ela deve ser encarada como um guia para nossas atitudes, de uma tal forma que a gente, fortalecendo a nossa mente, possa fortalecer também o nosso corpo. A gente precisa encontrar situações que nos questione constantemente se a gente está disposto a desistir. E através desses testes e de outros testes, a gente possa se tornar cada vez mais forte com o tempo. É uma forma que o estoicismo nos ensina a mostrar para o mundo e para nós mesmos o que nós somos e o que é importante para nós. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, que a gente se vê na próxima. Até mais.